Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje nós vamos falar, o título do nosso podcast é Como alinhar marketing de produto e engenharia de soluções com as necessidades do cliente. E para falar sobre isso, eu trouxe a Sara, ela é CMO da ClearSale e ela vai se apresentar aí para você. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast, Sara. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito bom. Estou aqui para ajudar, então, contar um pouquinho da minha história e minha visão de carreira, que talvez ajude alguns de vocês que estão ou passando ou começando uma jornada parecida ou em lugares parecidos com o meu hoje. Espero que seja útil. Legal. E a Sara, ela acabou de chegar, veio para um evento aqui no Brasil, mas ela não mora no Brasil. Mora em qual país? Eu moro nos Estados Unidos, estou baseada em Miami hoje, mas frequentemente vindo para cá. É isso aí, o AmplificaCast sempre trazendo convidados internacionais e ela vai falar sobre construção de carreira na área do marketing, se projetando também para construir uma carreira internacional. Mas vamos lá, você começou a trabalhar com marketing, como que foi sua primeira função? Trabalhou aqui no Brasil, você está lá há 8 anos, né? Eu estou 8 anos lá, isso. 8 anos, e aí começou a trabalhar no Brasil, como é que foi suas primeiras experiências? Minha carreira ela não é tradicional, e aí isso inclusive é uma das coisas que eu converso bastante, falo para as pessoas quando elas perguntam sobre carreira, eu falo, tome as rédeas da sua carreira, ela não precisa seguir caixinhas e nem planos de carreiras corporativos. Então, eu comecei a minha carreira na P&G, Procter & Gamble, que é a indústria, faz Pampers, Duracell, Gillette, enfim. Uma grande empresa, né? Grande empresa, enorme. Uma bela escola. Só tenho elogios a fazer. Fiquei lá por 5 anos e lá o processo seletivo, quando você faz processo seletivo de estágio, é muito incomum alguém entrar na P&G que você não seja na base. Então, é uma empresa que forma as pessoas. Legal. E o processo seletivo lá, eles direcionam para onde você vai. Então, eu fiz um processo seletivo sem saber para qual área eu iria. E aí, depois do processo seletivo, eles falaram, você vem trabalhar no comercial. Eu falei, tá bom. Não fui, assim, super feliz. Fizeram uma análise de perfil, falou, vai trabalhar no comercial. Não fui super feliz, tenho que confessar, porque eu sempre gostei muito de dados e eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar minha carreira inteira em negócios, eu gosto muito de números e dados. Antes de fazer a faculdade, o IBMEC, que agora é INSPER, eu comecei engenharia, então eu flertava muito com essas outras carreiras mais técnicas. Passei por economia também. Passou por economia também? Passei. Então você gosta de números? Eu gosto. E isso eu acho que é um link importante na carreira, que eu acho que as pessoas não podem ignorar. E aí eu aceitei, vamos no comercial. Fiquei 1 ano no comercial e falei, agora eu quero testar outra área. E eu tinha uma chefe na época que ela falava que você ganha moedinhas e gasta moedinhas. Aí ela falava, você vai gastar uma moedinha fazendo isso. Porque você acabou de entrar, você tem 1 ano de empresa. Eu falei, tudo bem, vou gastar moedinhas, quero experimentar. Aí pedi para ir para o financeiro, que na P&G e lá, só que lá a gente tinha como direcional ser a segunda área que melhor conhece das áreas atrás somente da própria área, né? Então era um financeiro muito enfiado no negócio. Então eu acho que isso já criou um mindset em mim de que mesmo que você não seja uma área que é o core da empresa, o centro, você tem que fazer parte do negócio, senão você vai virar tem que pensar no sucesso do negócio. Né? Senão você vira só um acessório, você vira um fazedor de coisas e não um criador de coisas. E aí eu trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, no financeiro, passando pelo financeiro para vendas, passei pelas 2 fábricas da Procter que a gente tinha no Brasil na época, então trabalhei no financeiro de chão de fábrica, por isso que eu falo, minha carreira lá não é tradicional. E aí me convidaram para voltar para o comercial, na P&G. Daí eu falei, minha carreira inteira eu fico me puxando para o comercial. Daí eu falei, tá bom. Se bem que quando você vai para o comercial, você vê que tem bastante número, né? Tem. E se você consegue ajudar o seu cliente a fazer conta para provar sucesso do que você está vendendo, ajuda também. Sim. Então, voltei para o comercial na P&G, aí eu fiz 5 anos de carreira lá, daí eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa que... E nessa época você era formada já? Já era formada, sim. Foi um ano, então, de estágio na P&G, depois os outros 4 anos já como efetivada. Me formei no final no IBMEC, que agora é INSPER, em administração, mas lá eu entrei em economia. Mas eu terminei em administração, porque lá no IBMEC, pelo menos na minha época, no INSPER, tinha uma época que
as carreiras de economia e administração, no começo eram bem iguaizinhas, mas a economia ia para história do pensamento econômico, umas coisas um pouco mais de política, e a administração seguia um viés um pouco mais analítico, por incrível que pareça. E aí foi o motivo de eu ter escolhido a transição. Eu não queria perder o meu pezinho analítico em momento algum. Aí, então, voltando, eu terminei meus 5 anos de P&G, eu falei, quero trabalhar em alguma coisa que faça alguma coisa de útil para o mundo. P&G é uma ótima empresa, é excelente, mas eu queria um impacto mais direto, versus vender produtos, né? E aí, conversando com pessoas do mercado, me falaram, conversa com um, conversa com o outro, tem um tal de Pedro Camuleira, que tem essa empresa aqui de prevenção à fraude. Você estaria mais feliz trabalhando em prevenção à fraude? Na época, eu lembro que eu conversei com a ClearSale e com uma outra empresa que era de crédito estudantil para baixa renda. A empresa de crédito estudantil para baixa renda, eu achei que era um banco disfarçado, não me pegou. Mas, depois de conversar com o Pedro, eu falei, acho que aqui eu vou ser feliz. Porque eu consigo alinhar uma carreira boa com fazer bem para o mundo ao mesmo tempo, que eu acho que isso é uma coisa que é muito injusta no Brasil. Às vezes você tem que escolher um ou outro, né? Você trabalha no terceiro setor, você larga a mão de qualquer ambição que você tenha, de carreira, financeira, enfim. Ou é difícil você achar uma empresa que tenha bons propósitos e que façam coisas boas. Então, dei a sorte de encontrar a ClearSale no meu caminho, e lá estou há 12 anos. Aí na ClearSale eu comecei na área comercial de novo, volto para o comercial. Foi para o comercial. Foi para ser gerente de vendas na época, estruturando, a empresa era... A ClearSale nasceu no Oceano Azul no Brasil, né? Então, a gente nasceu com e-commerce lá com o Submarino lá atrás, e por muito tempo só tinha gente. Então, a gente não precisava ter um comercial super estruturado por muito tempo. Sim. Não tinha nem um time de marketing quando eu entrei. Não tinha pré-vendas, não tinha nada. Então, eu entrei para ser gerente comercial, organizar um pouquinho as coisas. E aí, 1 ano depois que eu estava lá, a gente já começou a flertar, digamos assim, com mercados que fossem não e-commerce. Então, a gente tinha 90% do varejo tradicional do e-commerce já era cliente nosso na época, então tinha muito pouco para crescer lá, e a gente queria diversificar a receita. E aí a gente começou, a primeira fonte de diversificação de receita da empresa foi vender para bancos, telecoms, empresa porta a porta. Aí a gente dividiu então o braço comercial e eu fui para esse braço, e foi mais ou menos nessa época que a gente também criou uma estrutura de pré-vendas que não existia na empresa. Até então, pré-vendas éramos nós. E aí eu acho que isso foi o famoso vendedor hunter, faz processo começo, meio e fim. Começo, meio e fim, exatamente. Essa era eu e meu time. E aí eu acho que, voltando ao link do que a gente estava conversando antes, ter o background analítico me ajudou muito. Com certeza. E não só a conseguir construir as coisas junto aos clientes, mas também a conseguir conquistar um respeito interno na ClearSale, que é uma empresa de veia de estatísticos. Então, por muito tempo, o glamour da empresa se concentrava nos estatísticos. E tinha uma separação muito grande do comercial, sendo os outros. Então, as poucas pessoas que conseguiam se conectar com o time técnico da ClearSale conseguiam muito mais coisas. E nenhuma empresa que cresce muito rápido, como foi o caso da ClearSale todos esses anos, as estruturas elas também ficam um pouco mais caóticas, né? Com certeza. Então, você tem que saber navegar nas coisas. E me conta, dessa sua construção de carreira, tem várias coisas, essa base, né, em finanças, em economia, te trouxe para essa visão mais analítica. Sim. De olhar os números e tomar as decisões baseadas em dados. Mas para você ir galgando essas posições, eu queria fazer só uma análise do seu perfil. Você era uma pessoa que enxergava os desafios como oportunidade? Por exemplo, o que você fazia, né, para você poder crescer? Sempre olhando, acho que desafios como oportunidades e pensando onde eu posso agregar mais. Então, por exemplo, quando a gente fez essa separação dos times comerciais, de início eu fiquei com o menor pote, porque era onde a gente não tinha cliente. Eu falei, mas é aqui onde tem mais oportunidade, é aqui que eu quero, esse é o desafio. Se ninguém está vendendo chinelo aqui, eu vou vender chinelo. Vai ter Então, vários momentos eu dei um passo atrás para dar alguns para frente. E eu acho que foi similar também com a minha trajetória no mercado internacional. É uma aposta. Sim. É uma aposta que talvez, se desse errado, não tinha um caminho de volta.
Mas eu sempre enxerguei as oportunidades, as dificuldades ou as coisas onde talvez a empresa não esteja indo tão bem ou onde a empresa quer chegar como oportunidades para mim. E eu sempre mantive muita transparência com a liderança da empresa. Então, em alguns momentos eu falei, olha, está sobrando tempo aqui para mim, me dá mais coisa. Como também, algumas vezes falei, tá caótico, vamos segurar um pouco. Então, sempre mantive a transparência. Eu acho que isso é muito importante. E hoje, como gestora de um time grande... São quantas pessoas? Entre 50 e 60. A gente está fazendo umas transições, mas por essa ordem de grandeza. Eu acabei de assumir o time novo e a primeira coisa que eu fiz foi dar uma conversa individual com cada um e perguntar, você está onde você gosta? Onde você quer chegar? O que te incomoda? O que está bom? O que está ruim? Porque a gente, arquitetando as pecinhas lá em cima, a gente tem que saber onde as pessoas querem chegar. E eu sempre mantive muito essa franqueza com a ClearSale também. Eu acho que isso também sempre me ajudou. Então, surgiu uma oportunidade de mercado internacional, eles sabiam o que eu queria. Então, eu acho que é importante que a gente também mantenha esse contato e essas informações com os nossos gestores ou com as empresas que a gente está trabalhando. E uma coisa que você falou que é interessante, né? Eu acho que a oportunidade ela aparece, mas precisa encontrar uma pessoa disposta a se sacrificar ali, né? Ainda que momentaneamente por aquela oportunidade, né? Sim. E eu percebo que ao longo da sua construção de carreira, você foi assumindo essas responsabilidades e foi enxergando oportunidades. Eu costumo dizer que é um pouco empreendedora, né? Está empreendendo a sua carreira, né? Exatamente. E aí, como que foi assumir essas responsabilidades? Assim, o que você acredita que contribuiu para o sucesso e o crescimento para que a empresa hoje, a ClearSale, ela é do tamanho que ela é? Eu acho que quando eu falo da minha carreira na ClearSale, pensando por que deu certo e como que eu ajudou a empresa a crescer, eu acho que sempre teve um alinhamento muito forte com onde a empresa quer chegar e sempre um entendimento. Eu sempre busquei entender muito o que está por trás do negócio, o que o conselho está pensando. A gente quer diversificar por quê? O que é importante? É mais importante eu vender A ou vender B? É mais importante... Tá alinhado ali, né? Com os sempre esse alinhamento, porque daí eu consigo pensar no meu trabalho como parte daquilo. E aí, eu acho que isso é essencial. Muitas vezes... E eu tive meus momentos de crise, tá, gente? Né? Conta. Por exemplo, quando a gente começou o mercado internacional, a gente tinha a pessoa que seria o head, que era uma pessoa que veio do braço estatístico da empresa, mais para ser o head então, fazendo ali uma migração dele para a carreira de negócio. A gente tinha a pessoa que ficaria à frente de toda a parte analítica mesmo, construindo os modelos estatísticos e tudo para o novo mercado. A gente tinha a pessoa de TI, o back-office financeiro ficaria suportando o Brasil. A gente sabia que a gente queria um vendedor americano, inicialmente. E aí tinha eu. E aí eu falava que eu tinha um resto. E aí eu podia olhar esse resto e ficar sofrendo que era um resto. Ou eu podia criar e mostrar que tinha muito valor naquele resto. Eu brinco que quando a gente foi para a ClearSale, não tinha nem nome de cargo para mim, não tinha um headcount, não tinha... Sim. Mas tinha uma necessidade. E aí, aos poucos, eu fui moldando essa minha carreira nesse mercado internacional para ser a carreira de marketing que ela é hoje. Mas eu fiz análise de contrato. Eu instalei cortina na parede. Eu vivi toda essa vida de startup. E como a minha caixinha era uma caixinha que não era definida, muitas vezes tudo que era resto caía para mim. E por alguns momentos, eu pensei, e aí eu vou contar minha história para o mercado, o que eu sou hoje. Porque eu não sou mais uma profissional de finanças, porque minha passagem, por mais que ela tenha sido de 2 anos e meio, já estava sendo curta quando você vai crescendo sua carreira para o outro lado. Eu já não era mais uma pessoa comercial, porque a gente abriu mão do comercial. A ClearSale não tinha uma história com marketing, não era uma empresa de marketing forte. Então, o que era eu naquele mundo? E em alguns momentos eu pensei, putz, se isso aqui der errado, eu vou pro mercado e eu vou contar que história. Porque assim, se der certo... que eu faço? Se der certo é lindo, né? Eu participei de uma startup em outro país, saindo de um mercado onde na ClearSale no Brasil, na época, a gente devia ter 2 concorrentes, indo para um mercado onde
a gente tinha mais de 30. Então, se der certo, a história é linda. E se der errado, o que eu conto? Então, eu passei por esses momentos, tipo, eu tô dando um tiro no meu pé, eu tô criando uma armadilha para mim mesma. Você como uma líder hoje, né, CMO e líder de pessoas, você consegue hoje identificar também padrões na sua equipe que refletem um pouco a sua história, né? Sim. Porque quando você tem pessoas no seu time e você vê que a pessoa está se dedicando, o seu maior prazer é fazer com que aquela pessoa cresça, né? Sim. E eu acho que também a sua dedicação, para quem porque a gente não tem essa visão quando a gente está ali executando, fazendo o nosso trabalho. Mas as pessoas que nos lideram, elas enxergam esse potencial, né? Com certeza. E eu falo sempre que a gente está todo mundo junto e que a gente é uma equipe que se todo mundo trabalha bem, a empresa cresce e todo mundo cresce. Se o barco afundar, todo mundo, né? E se afundar, afunda todo mundo. E se crescer, cresce todo mundo. Obviamente que pessoas em velocidades diferentes, né? As pessoas têm suas carreiras individuais. E tem meritocracia, a gente tem que... Não pode... Sim, beneficiar quem de fato está performando, tem né? que diferenciar. A meritocracia é importante para quem trabalha bem. Mas é essa visão de... Estamos juntos e a gente está trabalhando todo mundo para a empresa crescer. E eu acho que isso é uma das coisas que funciona muito e sempre funciona muito para a minha carreira, que é justamente isso. Eu conseguir enxergar qual que é o valor que eu estou entregando para a empresa e isso ficar muito claro. E sem precisar ficar vendendo, assim. Eu nunca precisei me vender internamente. Eu sempre só deixei claro o valor que eu estava entregando. Sim, os objetivos, né, o trabalho, né? E aí hoje o meu trabalho, um dos desafios que eu tenho aí, que nessa transição de carreira para ClearSale, para abraçar mais coisas, é fazer com que todo o time tenha essa mesma visão de que a gente está aqui como marketing, seja marketing de produtos ou como marketing puro, ou como time de soluções, para fazer a empresa crescer. A gente é um pedaço. Legal. E a gente é cheio de clientes internos. E então, a gente é fornecedor dentro de uma grande empresa. E como é que foi essa coisa assim de construção de marca, né? De criar posicionamento, da empresa se desenvolver? Você falou que no começo não era tão forte com marketing, e aí você começou a assumir essas rédeas, né? E as coisas começaram a avançar. Acho que é uma construção de muitos, né? Tem gente que trabalhou bastante para chegar onde está a empresa onde está hoje e eu pegar essa parte de marketing como está hoje. Tem muita história e muita construção de gente boa antes disso. Mas a ClearSale, ela precisou enxergar o marketing ou prestar mais atenção tarde, assim, na sua vida. Eu acho que por uns 15 anos a ClearSale conseguiu viver bem sem ter muito pensar posicionamento, sem fazer nenhuma campanha de... Poucos players concorrendo. Poucos players concorrentes, todo mundo conhecia, o mercado no boca a boca se resolvia. E aí tem o Pedro, né? O Pedro, ele foi um ex-atleta olímpico e fundou a ClearSale, né? Vocês conseguem achar vídeo deles no YouTube correndo corrida de obstáculos. Não, então, e aí já tem, né, meio que um marketing direto aqui, né? A carreira dele já também já... Por muito tempo. Porque ele era um atleta e foi empreender no segmento de cibersegurança, né? Tecnologia. Por muito tempo a história da ClearSale era contada através do Pedro. E só que a empresa foi crescendo, a gente abriu capital... e aí a história vai além disso, né? Pedro, ele é quem fundou juntamente com o Bernardo, cofundador da empresa. Por muito tempo a história foi boa e como marca era suficiente, mas quando a gente vai para outros segmentos que não conhecem os dois, não tem essa de Pedro e Bernardo. Quem são vocês? O que vocês fazem? E aí a gente está passando, e a gente passou desde o IPO passando por uma troca de marca, agora por uma campanha grande de reposicionamento, vindo com um step ahead, então mostrando que a ClearSale está sempre à frente e não parada, que não é uma empresa que atende só e-commerce, que a gente tem um percentual super relevante da nossa receita hoje, que vem de outros segmentos, segmento financeiro super forte, uma empresa que não é só brasileira, ela tem... Hoje a gente tem mais de 2.000 clientes fora do Brasil. Então, a gente está nesse momento agora justamente nessa construção de reposicionamento. E está sendo muito legal. A gente está agora aqui com a Febrabatec acontecendo. E é muito legal ver a construção e a diferença da imagem da empresa de um ano atrás para agora.
Então, o mercado já nos enxerga hoje como uma empresa participante da festa financeira. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E como é que é essa questão? Assim, a sua base era uma base numérica, de analisar números, de entender ali as coisas, só que a gente sabe que no marketing tem coisas que a gente mede, né? Já vê ali o custo da conversão imediata e tem coisas que... Tem coisas que não mede. Como é que você distribui esse orçamento pensando em coisas que você consegue medir e construção de marca, por exemplo, coisas, eu vou fazer um evento, tá, beleza, o que esse evento vai me trazer, né? Eu acho que, por mais que a gente não consiga medir tudo, você tendo um mindset de experimento, de sentir resultado, você pode não conseguir medir numericamente, num número exato. Mas você consegue medir quantas reuniões ou quantos players passaram no seu stand e conversaram. Você consegue medir com um comercial como que está a percepção da marca, quantas vezes te perguntaram nesse evento. Obviamente que não, a pessoa não vai ficar contando exatamente, mas na percepção. As pessoas chegaram aqui, elas já sabiam o que a gente fazia e já vieram te perguntando sobre o produto, ou elas passaram aqui falando, me conte mais sobre quem que vocês fazem. Então, você consegue tendo essas percepções e eu acho que muito importante disso é o mindset, você entender que com marketing você não está lá para executar um stand somente. Você tem que entregar uma feira com excelência, obviamente, operacional, mas você está lá para ajudar a empresa a atingir os seus resultados. Se os resultados para a empresa no momento o maior importante é crescimento e venda nova, o marketing tem que estar lá com esse mesmo mindset. E não apenas de execução. E eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo muitas pessoas com carreira em marketing por aí, que elas pecam muito nisso. Elas se enxergam como, eu vou executar uma arte, eu vou executar um stand. Mas não está pensando em quem vai ser impactado por aquilo, qual a empresa que vai ver, as pessoas de qual empresa que vão... Exato. E aí eu tenho conversado também muito internamente com os nossos times, que é usar também o marketing como uma proxy boa do mercado. Então, e o marketing também questionar mais. Então, se chega um material, uma apresentação de produto, que o time de marketing de produtos está achando que está linda e maravilhosa a história, e o marketing fala, eu não estou entendendo o que está aqui, volta para casa, porque se o marketing que está dentro de casa não está entendendo, as chances é que a pessoa que está no mercado também não vai entender. Exatamente. Então, mas tem que ter esse questionamento também, né? E algumas vezes eu já ouvi de pessoas da Clear, mais antigas, mas eu posso sugerir uma mudança? Eu posso? Claro. Eu falo, você deve, você não está aqui só para executar. Até porque quando você está falando assim de construção de oferta, de posicionamento, né? Quem está ali na frente, né, na linha comercial, consegue também dar um feedback. Eu apresentei isso aqui para o cliente e não entendeu. Exato, tem que ter essa escuta ativa das áreas internas constante e as áreas de front sempre trazendo esses feedbacks. Legal. E como é que é essa questão assim, do alinhamento de vocês? Todo mundo fala, né, da briga entre marketing e vendas. Como é que é o alinhamento entre marketing e vendas? Olha, porque você já viveu lá. Já os dois lados. Eu acho que... O pessoal fala, não está agendando reunião, o marketing não está gerando lead. O lead não está vindo, aí o marketing gera lead, tá olha lá, o vendedor não atendeu. Aí o time response fica, né? Tem, gente, vai ter isso sempre. Eu acho que parte desse conflito ele é até saudável em certa medida, porque à medida que eu tenho o marketing gerando lead e o marketing que gera lead está ali cobrando o vendedor, ele é mais uma perninha cobrando o vendedor, que muitas vezes pode ter esquecido, pode ter passado, acontece, né? Nós somos seres humanos. Ao passo que eu tendo um time comercial que cobre o marketing para que a gente esteja mais alinhado com o mercado e ouça o que está acontecendo na rua, também é importante. Mas eu tento sempre trabalhar com uma questão de
Tem uma área cliente, tem uma área fornecedora. E para mim essa relação é clara e eu sei que tem muita gente do marketing que não gosta de ouvir isso. Mas o marketing ele é uma área fornecedora para o comercial. Sim. Assim como a área de tecnologia serve toda a empresa, né, para aquela operação funcional, financeiro, tem as áreas do back-office, o marketing ele trabalha para servir os objetivos comerciais daquela empresa, né? E não tem nenhum demérito nisso. Não, Pelo contrário, eu acho que você conseguir estabelecer isso bem dentro da empresa, você consegue entregar muito valor e muito resultado. Não, e só abrindo um ponto aí, essa questão que você comentou de... Às vezes entra a oportunidade e tem um delay ali, né, da área comercial de entrar em contato com a pessoa, né, com o decisor que solicitou aquela informação, enfim, ou aquela proposta ou apresentação. A gente passou por um caso aqui que quando você recebe um lead, o lead converteu num site, por exemplo, solicitando um orçamento. Essa foi a parte mais fácil, porque depois você tem que conseguir mandar mensagem no WhatsApp, você tem que conseguir falar com a pessoa no telefone, você tem que conseguir agendar reunião, você tem que apresentar proposta, você tem que fazer follow-up até converter no fechamento. O que eu percebo que às vezes acontece é essa coisa de entrou o lead, mas o tempo de resposta ele acaba, né, não usa todos os canais disponíveis para poder falar com aquela... Não usa os canais e muitas vezes não olha o que o lead já fez, né? Sim. E aí o cara tá lá te dizendo, eu quero um orçamento, e aí você volta, ou às vezes a pessoa de vendas atende ele como se fosse um primeiro contato qualquer. Então eu acho que tem os dois lados aí de desafio. Hoje, o que vocês usam de plataforma assim, de inbound marketing, CRM? A gente o CRM de vendas é Salesforce, e a parte de marketing HubSpot. Tá, HubSpot. E aí o HubSpot é a ferramenta que a gente usou no mercado internacional para começar o mercado lá. Todo mundo fala que a gente fez no mercado internacional a parte mais difícil, que é conseguir fazer uma estratégia de inbound que funcione. E a gente apanha mais no outbound, então todo mundo fala, vocês têm as dificuldades invertidas. Então foi HubSpot lá, e aí a gente pegou os aprendizados de lá e está exportando para a parte de marketing do Brasil com o HubSpot. E aí eu acho que a gente pega o melhor das duas ferramentas. Então, um CRM que foi feito para vendas, que é o Salesforce, e um CRM que foi feito para marketing, que é o HubSpot. Eles contam com integração nativa hoje em dia. Já tem. Então, você consegue sincronizar para os dois lados, que eu acho que é muito importante. E isso para mim é essencial. Assim, não dá para você ter um marketing, nessa parte de marketing de performance, se você não consegue ter visibilidade do que acontece. Porque senão no máximo, você vai saber quantos leads você gerou. Você sabe se eles são bons, se eles converteram, se eles viraram venda, se o canal de onde eles estão vindo é um canal que converte, porque às vezes você pode gerar um monte de lead, mas não ser um canal de boa conversão. Então, por muitas vezes, por exemplo, no mercado internacional, a gente fez testes tentando buscar um alcance maior. E, na verdade, você consegue olhar lá, tudo bem, você teve um monte de clique, um monte de view, um monte de conversão em lead, mas não conversão em venda. E aí, às vezes, a gente anunciava num mercado super de nicho, que para uma agência que está fazendo, parece um negócio tão pequenininho, mas era onde vinham os leads maiores. E ter essa visibilidade, o marketing conseguir ter visibilidade desses números é essencial. E é um desafio numa empresa grande. É muito fácil quando você começa assim. Então, por exemplo, nosso braço internacional, a gente começou dentro do HubSpot, então foi tudo crescendo ali dentro. Então, a gente tem visibilidade ponta a ponta. Enquanto que no mercado do Brasil, a gente, por um período grande, não tinha ferramentas específicas de marketing. Depois a gente usou as ferramentas do Salesforce, que, na minha visão pessoal, deixam o funcionário muito engessado. E aí você não consegue fazer teste, você precisa de agência para tudo. E eu gosto de ter o controle, eu gosto de, se eu tiver uma ideia, eu quero criar uma landing page de 15 minutos, soltar um mailing e ver o que acontece. Falando do Marketing Cloud, né? O Marketing Cloud a gente usa aqui também, meu Deus, é meio engessado, né? Então. O HubSpot não tem uma presença de marca boa no Brasil ainda. Mas tem uma base considerável de clientes. A gente tem clientes que tem HubSpot, tem Marketing Cloud, tem o Pardot da Salesforce também, que é mais voltado para o mercado B2B, tem o Eloqua da Oracle, e tem o Microsoft Dynamics Marketing. Já passamos pelo Dynamics também. Já passaram? Já, vai lá atrás. Legal. E como é que é essa questão assim de... A gente falou do alinhamento em marketing e vendas, mas como que é, por exemplo, vocês têm presença em vários países, têm clientes ao redor do globo.
como que vocês traçam essas estratégias de go-to-marketing para os mercados específicos? Como que tem esse alinhamento, por exemplo, vocês fazem uma reunião geral com o time comercial e o time comercial dá ali um direcionamento de como que vocês, para onde que vocês vão, que campanha vocês vão fazer, quais produtos ou serviços vocês querem alavancar naquele mercado? A gente tem um time de marketing de produtos que está junto comigo também no mesmo braço. Que é um time relativamente novo na ClearSale, então cerca de 2 anos, que eu não sei como a gente viveu sem eles os outros anos, que é o time que começa fazendo toda a análise de GTM, pesquisa de mercado, então quais são os maiores mercados, quais são as dificuldades, quem são os concorrentes desses mercados, Legal. Quais são os nossos diferenciais, e aí com isso a gente define quais produtos dá foco e para quais geografias ou indústrias. E aí isso a gente desdobra para o time de vendas para ir colocar o pezinho deles para andar nesses territórios. Não é um processo fácil. Tem muito conteúdo que o time de marketing de produtos gera que a gente ainda não consegue fazer com que a empresa consuma. E aí a gente tem trabalhado para digerir isso melhor, pílulas, qual que é o formato melhor que as pessoas vão absorver, porque as pessoas às vezes absorvem muito conteúdo, mas elas ouvem, mas não digerem aquilo, ou elas esquecem que existe. Aí fica recriando coisa. Então, todas as empresas têm seus desafios, né? Então, é um processo de aprendizado constante fazer essa integração, né? Então, a gente tem muito conhecimento dentro de casa para onde ir, com qual produto, mas nem sempre a gente passar isso para o comercial é um desafio. Eu acho que é um desafio que todas as empresas passam. Mas uma vez que o comercial entende que essa informação existe, eles veem muito valor e aí fica bonito de trabalhar. O trabalho fica lindo e você vê como tem impacto. Legal. E como é que vocês hoje testam, por exemplo, formatos? Trabalham só com fazem eventos? O que vocês fazem além do evento no offline, no online? A gente... Aqui tem uma separação bem grande entre as geografias, né? Porque os mercados são diferentes. Quando eu falo de um mercado norte-americano, para eu participar em evento, ou eu vou gastar muito dinheiro ou não vai. E os números são bizarros lá. As cotas de patrocínio são coisas muito grandes. Mas os estandes são muito mais simples. Isso é uma coisa curiosa. Para quem nunca participou de uma feira nos Estados Unidos, às vezes você vai ver uma empresa gigantesca, tipo a Microsoft, com um stand daqueles que vem numa malinha e o executivo de vendas mesmo que monta. E no Brasil, às vezes você vê uma empresa minúscula que está com um stand cheio de pompa. Então, é uma curiosidade do mercado. Mas nos Estados Unidos, hoje, a nossa principal estratégia ela é uma estratégia de inbound marketing, então é digital. Sempre funciona muito bem. Quando a gente vai para o mercado de Latam, incluindo o Brasil, a gente tem toda essa parte de digital também, mas aí a gente começa a colocar outros elementos, como presença física, seja em eventos tipo trade shows, tipo Febrabantec, Vetex Day, eventos desse tipo, ou com eventos menores, de nicho. Então, a gente tem feito, e eu fazia também na minha época de vendas, levar 20 clientes, 20 prospects para um lugar para experimentar vinho, experiências. Legal. Sim. A gente vai ter em breve um evento para jogar pôquer, então que legal. Experiências menores em que pessoas... Você leva um grupo, estamos falando de 20 pessoas, são 20 empresas diferentes, né? Exato, 20 empresas diferentes e que é muito legal para eles, né? Porque as pessoas querem conversar entre elas na indústria. Por mais que às vezes tenham concorrentes juntos, as pessoas têm as suas próprias carreiras, né? Elas têm seus próprios interesses individuais. Network, então, né? Então. É muito legal a gente conseguir propiciar isso. A gente também leva para eventos tipo Rei Leão, a gente levou recentemente, The Town no ano passado. Então, a gente tem múltiplas estratégias aí para atingir o mercado. A gente está lançando uma campanha grande de mídia out of home em breve. Então, teremos legal. novidades por aí. Vocês verão o ClearSale por aí. Legal. Então, é uma estratégia bem ampla. Mas, de novo, sempre pensando o que é melhor para cada segmento ou geografia. Então, não tem uma receita de bolo. Quando eu estou falando com SMB do e-commerce, é um tipo de estratégia. Quando eu estou falando com um banco, que eu tenho 10 bancos que eu quero atingir no mercado, é outra estratégia. Hoje o foco de vocês é expandir a base de clientes? Como que vocês trabalham essas prioridades? Sendo uma empresa de receita recorrente, manter os clientes na base é muito importante. Manter é muito importante, mas a gente ainda tem muito a crescer. Então, quando a gente fala do e-commerce,
A gente tem ainda todos esses players novos, vindo de China, Singapura, que são uma base de prospects para a gente importante. Quando eu vou para a indústria financeira, a gente tem muito produto novo sendo lançado ainda, então eu consigo expandir dentro da minha base de clientes com os novos produtos e também adquirir novos clientes. E aí tem todo o crescimento internacional, né, que é um mercado sem fim. Ele é gigantesco. Se você pega o mercado norte-americano, ele é enorme quando você fala de varejo, de e-commerce. A gente também já está expandindo alguns produtos de crédito no mercado financeiro para alguns países de América Latina. Então, tem chão ainda. Nossa, muito legal. E como é que foi essa... você falou que sua mãe é americana. Minha mãe é americana. Você sempre se projetou para construir uma carreira internacional? Acho que não sempre, porque, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ter... Você fala inglês, então, desde criancinha? Eu estudei numa escola que fala alemão. Ah, então, alemão! Eu tenho um diploma que diz que fala alemão. Não me bote para falar alemão, que eu já não lembro mais. Mas eu não acho que não sempre, porque meu irmão mais velho quis fazer intercâmbio, eu não quis. Eu acho que a minha vontade surgiu tarde, assim, de ter uma carreira internacional. E eu nem diria que a minha vontade principal era ter uma carreira internacional. Acho que eu queria experimentar, eu queria ter essa vivência. Assim como eu sempre sonhei em algum dia estudar numa universidade americana igual de filme, com um gramado bonitão. Sei. E eu consegui, eu fiz o meu MBA legal. morando lá nos Estados Unidos, na Northwestern, que é um campus lindo, de filme mesmo. Então, mas eu nunca pensei isso como um fim. Eu sempre só queria ter a experiência. Hoje, morando lá, minha vida é muito boa, então eu não penso em voltar. Mas eu não tenho... dizer, você já sabe onde você quer chegar? Você quer voltar ao Brasil? Não sei, gente. Eu quero... Você está executando o que tem que fazer, né? Exato. E às vezes a gente pensa muito lá na frente e as esquece. coisas mudam. Então, é uma energia que você gasta que às vezes eu acho que é um desperdício, assim. Quais são as principais diferenças que você enxerga, por exemplo, trabalhando lá e aqui? Acho que diferenças culturais de trabalho tem muitas. E aí... Tem os Estados Unidos, tem o lá, né, onde eu moro, tem o aqui Brasil e tem toda a América Latina, que não é igual ao Brasil e não é igual aos Estados Unidos. A gente é muito distante como brasileiro da América Latina, né? Então, e aí tem as diferenças culturais desde sendo a velocidade lá é mais rápido, menos rápido? Como que é essa questão de... Tem menos, quando você fala da dança comercial, assim, ela é mais... Eu acho que ela é mais curta. Então, por exemplo, a primeira proposta que a gente enviou nos Estados Unidos, a gente enviou com gordura, né? Porque a gente achou que iam pedir desconto, como todos os brasileiros fazem. Não pediram desconto. Segunda proposta, a gente falou, o primeiro talvez não pediram desconto. Aí a gente foi aprendendo que o mercado norte-americano não tem essa de ficar fazendo o preço. É o preço. Obviamente que tem um ou outro que vai dizer que consegui uma concorrente manda um preço um pouquinho melhor, mas não tem a cultura do brasileiro de deixa eu tentar mais um desconto, por que não? E aí você tem as diferenças também culturais. Por exemplo, trabalhando no México, sendo mulher, a vida é mais difícil. Tem preconceito, tem discriminação. Um homem falando é diferente. Nossa. A gente já ouviu, a gente tem, por exemplo, pessoas de pré-vendas do meu time, mulheres, e eu já ouvi de pessoas do mercado falando, você deveria colocar homens nessas posições. Eu falo, não vou colocar. O mercado que aprenda a lidar como somos seres humanos, o mundo é diverso e tem que ter diversidade para tudo. Mas tem diferenças culturais. Você já enfrentou algum preconceito na sua carreira? Muitos. E eu estava conversando isso ontem, falando que as mulheres que chegam na indústria agora, talvez elas fiquem um pouco desiludidas e achando que a gente está muito para trás, tem muita discriminação ou desigualdade, mas eu falo, já melhorou, gente, já melhorou muito. E mesmo nos meus 12 anos de Clear Sales, eu já vivi Clear Sales diferentes nessa questão. Então, eu já fui lá atrás, quando eu comecei a abrir o mercado financeiro para Clear Sale, em reuniões, em grandes bancos, em que me colocaram numa reunião, por exemplo, tinha 15 pessoas do banco, tinha uma única mulher do lado deles, que ela era, na ocasião, estagiária, e aí eu entrei, era eu que iria fazer a apresentação, fui eu e meu chefe da época, e me colocaram no cantinho e falaram, você veio aqui só para tomar notas, né? Nossa. E meu chefe, na época, não me botou na mesa. Ele me deixou no cantinho. E só que ficou uma situação bizarra, porque daí faziam as perguntas e as perguntas perguntavam para ele virava e olhava para mim e eu que respondia. Já enfrentei ocasiões de dizer,
A Sara vai apresentar porque ela é mulher, e aí eles vão prestar mais atenção. Então, muitas ocasiões que ainda bem eu vejo muito menos hoje em dia. Mas a gente que é mulher, a gente passa por muita coisa, muita provação diária, infelizmente. E mudar para os Estados Unidos, essa decisão foi fácil, foi difícil? Você é casada? Sou casada, não era casada na época, mas sou casada com uma pessoa da empresa e a gente foi junto. Então da ClearSale também? Foi um turbilhão de coisas. Hoje eu olho para trás e eu falo, ele é de qual área? Ele é de qual área? Oi? Ele qual área? Ele veio... Hoje ele está na área de... A gente tem head de BU, de unidade de negócio. Então a gente tem uma unidade de negócio transacional, que é onde está o varejo de e-commerce, ele é head dessa área. Que legal. Mas a carreira dele veio dos estatísticos. Ele veio da patota. Da legal. Patota de estatísticos da Unicamp e da ClearSale. Tem uma patota ali. Hoje ele é meu pai. A gente... Quando eu olho para trás, eu falo, que loucura, né? Como que eu fiz tudo isso? Então, não foi fácil. Mas quando eu estava acontecendo, eu só ia, eu acho que um dia por vez. Primeiro muda, depois passei por essas crises de carreira, de o que eu estou fazendo aqui, para onde vai minha carreira, e se isso der errado... Aí você passa por toda a saudade das pessoas, vê as pessoas casando e você não está lá. Aí você aprende a criar uma nova dinâmica de relacionamento com as pessoas mesmo. Então, por exemplo, hoje talvez eu veja com menos frequência meus amigos, mas quando eu vejo talvez seja mais intensamente. As pessoas quando nos visitam, é um período de convivência intenso. Eu não vejo minha família toda hora, mas eles nos visitam e quando visitam ficam em casa. Então... A gente formou a nossa vida de maneira que a gente consiga ter uma convivência intensa com as pessoas e receba a visita. Então, as pessoas às vezes falam que a gente é muito bonzinho, que a gente devia cobrar pelo nosso Airbnb. Mas é uma de duas mãos. A gente sim, as pessoas ficam em casa e é bom para elas, mas é bom para a gente também conviver com elas. Então, a gente foi moldando a nossa vida de maneira que... Hoje, o que eu mais sinto falta do Brasil é a comida, não é mais as pessoas, porque eu venho tanto e as pessoas visitam tanto que eu acho que a comida emocional é o que... Quando você tá triste, putz, queria comer uma coxinha agora. Aí você tem que pensar para comer uma coxinha. Você acha coxinha, mas não é. Ele não passa ali e pega uma coxinha. É diferente, né? É diferente. Legal. E comenta pra gente, assim, o que você fazia... o que você faz para se manter positiva no seu dia a dia de trabalho? Quando as coisas dão errado, quando passa por problemas, quando as metas não são alcançadas. Olha, não me mantenho sempre positiva não, mas... Como que você mas mantém? Como eu mantenho, não é sempre. Porque você tem que levantar todo dia, tem que ir lá trabalhar. E continuar. Eu acho que é sempre olhando o big picture das coisas. Então, e principalmente, e isso ajuda muito quando você está numa empresa que está indo bem. Então, trabalhar numa empresa que cresce, que está indo bem, obviamente, é muito mais divertido. Então, eu acho que olhando o big picture, seja da empresa, para onde a empresa está indo, seja da minha área, das minhas entregas, do meu time, eu acho que é importante. Então, sim, às vezes a gente erra, sim, às vezes as coisas dão errado, sim, às vezes eu não sou a melhor profissional, todos nós temos nossos momentos, mas eu acho que você tem que olhar o pacote, você tem que olhar o todo das coisas. E eu acho que colocar as coisas em perspectiva ajuda bastante. E dos seus erros, assim, o que você já fez que você se arrepende? Não precisa falar exatamente o que, mas assim, como que você lidou com o erro? Eu acho que como a maioria das pessoas em início de carreira, muita dificuldade com demissão de pessoas. E aí, o que eu falo para as pessoas como dica é sempre que eu estou demitindo alguém, eu penso na pessoa nova que está vindo do mercado que vai ocupar aquela vaga, a alegria e talvez o mérito que aquela pessoa mereça, né? A gente tem um país que tem o desemprego, ele é alto. Sim. Tem muita gente boa que está desempregada, então quando eu tenho que fazer uma demissão, eu sempre tento pensar nesse outro lado, que é uma oportunidade para alguém outro que está chegando. E também a meritocracia, né? Então, a gente demitir pessoas é parte importante do processo. Sim. Não é fácil. Não é gostoso para ninguém. Não é prazeroso. Se alguém acha prazeroso, essa pessoa não devia estar no mundo. É ruim, é difícil. É ruim, sim. Mesmo quando a pessoa está com uma performance ruim, é difícil. Eu acho que... A gente quer evitar, né? Quer evitar. Eu acho conversa de fim de relacionamento. Você quer evitar. Você quer evitar. Então, eu acho que as pessoas no começo de carreira, ou elas erram para um lado ou elas erram para o outro, né? Ou elas querem demitir a pessoa a qualquer errinho,
ou elas têm a dificuldade de fazer a demissão. Eu acho que, olhando para trás, eu fui devagar em alguns momentos nesse aspecto. Quando vai passando o tempo, a gente percebe que tem coisas, principalmente com relação à demissão, que você tem que fazer logo, né? Fazer logo. Você já identificou o problema, já teve sinais, só que o tempo vai passando, aí você não quer entrar naquela conversa desconfortável e tal, e aí você fica evitando, o tempo vai passando, só que aí o problema vai aumentando, né? E às vezes é um problema para a própria pessoa também, né? Porque se ela tá ali, ela não tá crescendo, e ela poderia ser um super match em outro lugar, porque sempre tem um match sempre tem uma oportunidade, né? E a pessoa, eu acho que tem a questão da performance dela, mas tem também o match dela com a empresa, o match dela com o chefe. Então, o líder e liderado não é um líder que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para o outro. E um funcionário que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para outro. Então, por isso que é importante você ser flexível também, eu acho. Como que é trabalhar com as diferentes gerações? Né? Você é de uma geração, você tem outras gerações, como que é essa? Eu fico esquecendo que eu sou de outra, porque eu me sinto tão jovem. Gente. Pra mim, eu tenho 20 anos. Mas não tenho, eu já estou na casa dos 30 e poucos. É um constante aprendizado. Eu acho que a gente tem que não assumir a nossa verdade como a verdade única, não assumir que o que a gente tem como ambição é a ambição das outras pessoas, e isso passa por geração, mas também por indivíduos, né? Então, a gente tem uma geração nova aí vindo no mercado de que elas não querem mais o crescimento a qualquer custo, ou elas não querem necessariamente crescer também. Às vezes elas querem só um balanço de boa qualidade de vida, desde que eu consiga manter um padrão de vida que para cada um é diferente. Eu cheguei aqui, tem estudos sobre Uber, inclusive, que em dias que está menos trânsito e o Uber consegue dirigir mais rápido, ele não ganha mais dinheiro, ele para mais cedo. Obviamente, vai ter o motorista que vai querer dirigir mais, mas... a ambição e o desejo de cada um é individual. Depende da quantidade de boletos que você tem para pagar. Depende da quantidade de boletos. Mas até aí os você já boletos bateu a meta. Já bateu a meta. Já bateu a meta. E os boletos que você cria são diferentes, né? Algumas pessoas vão querer morar outras sim. Num apartamento mega chique, outras pessoas vão querer morar num lugar mais simples. Cada um é diferente. E eu lembro, bem no meu comecinho de carreira, eu tive um funcionário, eu era super novinha e ele tinha uns 60 e poucos anos, estava para se aposentar. E ele era muito bom, e ele ficava escondido, assim, no time. E eu cheguei eu vou mostrar esse cara pro mundo, ele é muito bom, e ele tá aqui escondidinho, quieto. E aí eu fui conversar com ele falando, tinha um diretor regional na época vindo de outro país, eu falei, então, você vai apresentar para ele, que é bom que ele vai te ver, blá, blá. Ele falou, pelo amor de Deus, me deixa quieto aqui, eu quero me aposentar, não quero nada disso. Daí eu falei, mas você tem chance ainda, você tem mais 2 anos, você não quer crescer, não quer promoção? Não, eu quero ficar aqui quieto. Nossa. E aí a gente percebe, né, que nossos objetivos não são iguais. Da mesma coisa a gente estava falando aqui antes de entrar na linha, que tem gente que adora aparecer em podcast e coisas. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. E aí, às vezes, você vai ter uma assessoria de imprensa trabalhando super para botar uma pessoa para aparecer que não quer aparecer. Então, a gente tem que... Eu acho que essa questão geracional... é um aprendizado que ela não é só para essa geração, para essas gerações novas. É para a vida, né? As pessoas são diferentes. E a gente tem que se colocar no lugar delas e perguntar o que você quer, o que te faz feliz, onde você quer chegar, e não assumir. Quais conselhos assim você dá para quem está começando na área do marketing, que tem um sonho de ter uma carreira internacional? O que ela deve priorizar? Eu acho que carreira internacional tem que ter o idioma, né? Básico. Às vezes a gente vê uma pessoa que quer trabalhar, eu queria trabalhar internacional. A pessoa não consegue se comunicar. Eu acho que no mínimo inglês, que mesmo na América Latina acaba sendo a língua universal. Espanhol é muito bom, mas se eu tivesse que escolher uma das 2 línguas, eu diria para a pessoa escolher inglês. Eu acho que eu diria sempre para você sempre pensar onde você quer chegar com aquela sua entrega no marketing. Então, eu quero trabalhar em qual área? Primeiro, em qual área do marketing? E aí, eu acho que no começo você pode experimentar todas, não tem problema nenhum. Então, mas depois, talvez, tenham pessoas que queiram... Nem todo mundo vai ser CMO, né? Então, eu acho que você escolher uma vertente, se você parar no nível gerencial te faça feliz, é melhor que você escolha uma que você goste mais. Então, e um marketing de performance, por exemplo, um marketing digital, ele é muito diferente de um marketing de ABM. É um marketing de relacionamento. São 2 mundos. E aí eu acho que tem espaço para os 2. Eu acho que também a pessoa ir se percebendo no começo de carreira onde ela gosta mais,
onde ela fica mais feliz, gente, porque trabalhar é o que a gente faz quando a gente está a maior parte do tempo acordado, estamos trabalhando. Então tem que ser bom, né? Tem que ser. Nem sempre todo momento vai ser bom, mas na média tem que ser bom, então as pessoas têm que estar felizes, então acho que elas pensar também no que te faz feliz, no dia a dia, que tipo de trabalho eu gosto de fazer. Eu organizar evento vai ser sempre um estresse para mim? Ou é o que eu gosto? Eu ficar enfiada na frente de um CRM e conversando com a agência sobre Google Analytics me faz feliz, ou eu odeio, eu quero estar na rua conversando com pessoas? Então, ir prestando atenção também nesses sinais, o que te faz feliz, porque você fazer o que você gosta e o que te faz feliz vai te levar mais longe também. Você vai se dedicar mais, vai te custar menos, vai pegar a melhor parte de você. Legal. E como que a gente pode desenvolver habilidades de liderança? Olha, porque você tem a resposta bonita disso, que é com cursos e coisas assim. Mas a verdade é que eu acho que é na prática. E é conversando com pessoas que passaram por situações parecidas com você, trocando, ouvindo entrevistas. Eu acho que a vivência traz muito mais do que a escola. Infelizmente, porque se fosse na escola era mais fácil, né? Era só você estudar e acabou. Era só ler um livro e acabou, mas... Porque você tem que se perceber como líder também, né? Qual que é o seu estilo. Então, você pode ler um livro que vai te ensinar uma escola de liderança de um determinado tipo, mas na prática você não consegue ser aquela pessoa. E aí não vai colar. Então, eu sou muito direta, por exemplo. Eu falo as verdades. E tem gente que talvez ache que isso desmotiva. E tem outros que acham que isso é super motivador. Eu já então, enxergo como... estilos. Quando eu ouço, por exemplo, a gente tem... quando eu comecei a empreender... Eu tinha um chefe, né? Antes eu trabalhava numa empresa, tinha vários chefes, líderes e tal, e eu sempre fui orientado por feedback. Faz isso, melhora nisso, melhora naquilo. Eu sempre olhei aquilo como uma oportunidade. Como eu era da área de tecnologia, trabalhava com suporte ao cliente, atendimento ao usuário, então todo mundo ligava no setor só para reclamar. E ligava a gente reclamando e tal, e eu tive que aprender, né, a separar um pouco essa questão das críticas e focar mais no resultado que eu deveria entregar, né? Exato. E também saber o que serve para você, porque tem muito feedback que o gestor faz porque tem que fazer, ele não pensou com carinho, ele não está no dia a dia, se o líder é distante, ele não vai conseguir te dar um feedback bom, mas muitas vezes ele é obrigado a te dar um feedback, então... Eu acho que, voltando no que eu falei lá no início, da gente tomar as rédeas da nossa carreira e também saber o que vale e o que não vale. E não se desesperar com qualquer feedback negativo. Ouve, digere, vê o que faz sentido, o que não fizer sentido, joga fora. E como que é, por exemplo, essa questão também de trabalhar numa grande corporação e se manter... Porque você, como profissional, também precisa se manter competitiva, né? A empresa se mantém competitiva perante os concorrentes, mas a gente também, dentro de uma empresa, a gente precisa se manter competitivo. Como que é se desenvolver, continuar estudando, aprendendo? Como que você se atualiza? Olha, é um aprendizado constante, né? Então, Agora a gente está falando de inteligência artificial, galera... usando isso à torta direita. Eu sei que nos sistemas de vocês lá de cibersegurança já tem muita IA, né? Muita IA, há muito tempo, né? Só que essa aqui para nós aqui... E isso é uma coisa que quando você pega a área de marketing, por exemplo, tem muita gente que tem medo, e para mim é uma oportunidade. É uma oportunidade de o que pode ser feito por um robozinho, você deixar o robozinho fazer e você coloca... Você só analisa. Você usa, o nome da Microsoft é ótimo, né? Você copilota a inteligência artificial. Mas eu acho que é importante você se manter atualizado sempre, e a atualização ela passa por educação formal, mas ela passa por escutativa, ela passa por... entrar em reuniões e prestar atenção no que outras áreas estão fazendo, falando. Tem muita gente que perde oportunidade, né? Tem. Às vezes, vou naquela saída, nossa, me colocaram numa reunião, eu não falei nada, fiquei lá escutando. Não aprendeu nada. Exato. Né? E no mundo remoto isso é um desafio, porque a chance da gente se distrair para o multitask, começar a responder e-mail, mensagem e não prestar atenção, ela é altíssima. Sim. E aí, eu tenho até trabalhado recentemente com alguns tipos de reunião, eu tenho feito caminhando. Porque são reuniões que não necessariamente eu preciso falar, eu não estou apresentando, reuniões que eu não preciso olhar o material, então são trocas, conversas, apresentações, mas que muitas vezes eu não preciso estar ali olhando a apresentação no detalhe, e eu vou caminhar, porque é um jeito de eu absorver conteúdo, e aí é muito engraçado, porque eu sei
a hora que a pessoa estava falando sobre tal assunto, aonde que eu estava passando na rua, sabe? Uhum. Obviamente, eu moro num lugar que é silencioso, que me permite fazer isso. Uhum. Mas cada um acha as suas estratégias. Muitas vezes, quando eu tenho que assistir o webinar, eu coloco no carro e vou dirigir, porque cada um sabe quando absorve melhor. Sim. E tem muito estudo que diz que a gente colocar o nosso cérebro para fazer uma coisa que você não precisa estar super focado, como cozinhar, dirigir, caminhar, te ajuda a prestar atenção no conteúdo que você está consumindo. Uhum. E aí tem essa coisa, né, de como que você lida, assim, você trabalha home office, como que você vira a chave? Agora eu vou... Não viro, esse é um desafio. Mas... O meu eu já consegui fazer, eu deixo o celular, eu vou pro quarto e deixo o celular fora. E eu só pego o celular quando 9 horas da manhã. Isso é bom. Eu não tenho a fixação de olhar a mensagem. Porque notícia ruim chega a qualquer horário. Qualquer horário. Já teve num domingo que eu fui pegar o celular, eu fui olhar o e-mail assim, falei, meu Deus do céu, já não consegui dormir direito. Chega segunda-feira, já estava pensando no problema. Chega a qualquer horário. Mas, por outro lado, e aí é individual de cada um, qualidade de vida para mim passa muito por flexibilidade e autonomia. Uhum. Então, é uma mistureba na minha cabeça? É uma mistureba. Eu tô olhando mensagem de trabalho no domingo à noite? Tô, mas às vezes eu posso estar resolvendo um problema na minha casa num horário que poderia ser comercial. Eu acho que a ClearSale ela é muito boa nisso, em dar essa flexibilidade. A flexibilidade vem com responsabilidade. Sim, então... sim. Acho que todo cargo, né? O profissional que quer ter êxito na carreira, ele precisa entender que ele precisa dar mais, né? Precisa dar mais mas que tem trocas também. Tem trocas. Assim, Não tem uma lei da compensação, né? Se você tem, por exemplo, uma pessoa no seu time que, eu preciso resolver um negócio aqui no horário de trabalho, mas você sabe que aquela pessoa, né, entrega as coisas, é uma pessoa compromissada, mas você pode fazer o que você quiser. Exato. Né? Você pode fazer o que você quiser, você pode não vir hoje, mas eu sei que as coisas estão caminhando porque problemas acontecem, né? Então, a gente mensurar as pessoas por hora de trabalho na minha visão, já está muito ultrapassado, porque você penaliza quem trabalha bem, né? Porque se a pessoa trabalha melhor que os outros, ela faz as coisas num tempo mais curto, você vai dizer que ela está sendo penalizada. Quando você está num começo de carreira, em áreas que talvez são mais operacionais, você pode medir por produtividade, aquela pessoa que faz mais rápido, ela tinha que ter o direito dela pegar aquela hora que ela economizou do dia e fazer o que ela quiser. É mérito dela. Sim. Se ela está ganhando o mesmo salário do que o amiguinho do lado que está fazendo a mesma coisa... E dá para perceber, né? Quando você tem pessoas que performam mais, às vezes você tem duas posições iguais, aí você tem uma pessoa que performa mais e outra que performa menos. Eu estava assistindo aquele documentário da Fórmula 1, Drive to Survive, e aí os caras... Tem lá a Red Bull estava fazendo a análise dos dois pilotos, tinha um piloto que estava performando melhor e o segundo piloto não estava tão bem quanto o outro. Ele falou... Esse problema não é o carro, o problema é o cara. Então, porque dos dois carros iguais, um chega em primeiro e o outro não estava conseguindo atingir aquela posição. E a análise que eles fazem é assim, por segundos. Segundos mais lentos, segundos mais rápidos. E aí eu trouxe esse paralelo também para a nossa história de liderança, né? Você sabe também, quando você tem um time, as pessoas que estão preocupadas não em cumprir ali um ritual de entrar das 9 às 18, mas entregar resultado, entregar tarefa, entregar atividade, cumprir os combinados, né? Exato. E aí eu acho que é muito importante essa troca também. Então, muitas vezes na minha carreira, e ainda faço coisas que eu não acredito, que não necessariamente eu quero ou acredito, mas precisa. Tem coisas que precisa fazer, né? Porque tem coisas que precisa fazer. No trabalho não é só faço coisa que eu amo no trabalho. Não existe isso. E isso é um desafio das gerações novas. Eu acho que isso é um desafio. Por isso que eu falo, na média tem que ser bom. Isso não quer dizer que não vai ter momentos ruins. Às vezes o cliente me liga, aí nem sou eu que estou atendendo o time, mas porque um sócio da empresa, vou ligar, me liga para me dar um feedback, não, beleza, a gente vai melhorar e tal. O tempo inteiro a gente está recebendo feedback para poder melhorar. Então, as pessoas precisam entender que não tem só a parte legal, né? Tem a parte do cancelamento, tem a parte que o cliente cancela, tem a parte da reclamação. E você precisa entender o quê? Eu preciso sobreviver, né? Então, como que você vai fazer? E eu acho que volta sempre no equilíbrio, né? Tem que ser um pacote para você, tem que ser bom, mas passa por atividades chatas, passa por atividades operacionais. Às vezes é muito mais rápido você fazer uma coisa operacional do que... Sim. E todo mundo tem as coisas que gosta e não gosta. Eu acho que até quem trabalha com artista que diz, meu sonho é cantar, eu não trabalho.
para mim isso não parece trabalho, ele tem que pegar o avião cedo, ele tem que lidar com um produtor chato, ele tem que sofrer perrengue, ele tem que lidar com o atraso do outro. Todo mundo tem seus lados ruins. Ninguém tem uma carreira tão glamurosa assim que só faz o que gosta. Eu tenho certeza disso. Legal. Comenta agora para nós o que a ClearSale faz. Bom, a ClearSale é uma empresa de gestão de risco, então prevenção à fraude, análise de crédito, que nasceu no e-commerce. A gente nasceu, como eu falei no comecinho, rapidamente, a gente nasceu com a B2W, com o Submarino lá atrás, fazendo prevenção à fraude transacional no e-commerce. Depois a gente expandiu para prevenção à fraude de onboarding, ou seja, de cadastro de pessoas, sejam essas revendedoras da Natura, um cliente abrindo uma conta no banco, então diversos tipos de onboarding. E a gente tem hoje também modelos de crédito e suporte à concessão de crédito. Então, não como empresa que fornece o crédito propriamente, obviamente, mas como modelo estatístico. Hoje, com presença em inúmeros países, então mais de 2.000 clientes internacionais. A gente tem escritório e pessoas alocadas México, Canadá, Colômbia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, mais clientes em todo o mundo. Uma empresa enorme, com uma diversidade de produtos gigantesca. Mas brasileira, né? Brasileira. E brasileira. Exportando conhecimento aí. Mas focada, então, nessa questão de gestão de risco. Muito legal, muito legal. O que você costuma fazer, assim, para a gente chegar ao final do nosso episódio? O que você costuma fazer, assim, nas horas vagas? Onde são as válvulas de escape? Tem a válvula de escape, que é assistir uma série idiota no Netflix, ou um reality show do mais estúpido que seja. Então, sem glamour nenhum, tem essa parte. Só para dar risada, né? Só para dar risada, ou para não pensar em nada. Tento manter um bom balanço com saúde, então tento fazer exercício, não gosto, odeio. O personal chega em casa, eu xingo todos os dias. Quando ele cancela, eu comemoro. Mas mantenho a disciplina, não é motivação, é na força da disciplina mesmo. Né? É a necessidade, e é super difícil, porque é um benefício que vai vir lá na frente, né? Que é para eu poder ser uma velhinha. Eu brinco que eu quero conseguir sentar e levantar do sofá e da privada sozinha. São meus objetivos. Eu falo pra minha esposa que eu tenho que ser um idoso funcional. Exato. O que é subir a escada sem ficar morrendo. Exato. Sem precisar dar bengala. Exato, mas é chato, pelo menos para mim. A gente recebe bastante gente em casa, seja visitas do pessoal aqui do Brasil ou fazendo churrasco para os gringos, então tem bastante parte da nossa agenda social que vai aí. Cozinhar. Eu queria dizer que eu viajar, que nas horas vagas eu também estava viajando, mas as minhas viagens têm sido para o Brasil, então não conta. Muito legal. Sara, muito obrigado pela sua participação aqui no Amplifica Cast, foi um prazer te receber. Nós vamos deixar o link do LinkedIn da empresa, da ClearSale, para vocês acompanharem mais sobre a empresa. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem para a Sara, que com o maior prazer ela vai te responder. Verdade, fica à vontade, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Eu falaria por horas e horas mais. Então, é sempre bom quando o bate-papo flui naturalmente e passa rápido. Espero que algum pedacinho seja útil para alguém. Com certeza. Que inspire, enfim, e que também tire, talvez acalme alguns de vocês para perceber que as coisas não são lineares, as carreiras que dão certo nem sempre. Assim como a jornada do cliente não é linear, né? Exato. As carreiras que deram certo nem sempre foram lineares e previsíveis. Então, se cobrem um pouco menos e acalmem um pouquinho os corações também. É isso aí. Até o próximo Amplifica Cast.